O que eu acho muito assustador dessa entrevista é o Dirceu, em 2025, está falando uma coisa que o Mano Brown falou na eleição de 2018, que é o PT precisa voltar para a base, né? Que foi, inclusive, aquela comoção, as pessoas ficaram muito incomodadas, porque era um encontro ali, um comício, né, com a participação do Haddad, tinham várias lideranças do PT sentadas, enfim, naquelas cadeiras ali atrás, e o Mano Brown vai falar isso, fala exatamente a mesma coisa, que o PT tem que ouvir, tem que voltar para a periferia, tem que abraçar as pautas da periferia, tem que entender o que a periferia quer, que são assuntos que a gente tem falado o tempo todo aqui. O PT não está entendendo o que é esse Brasil de hoje, quais são as necessidades, o que as pessoas de fato querem. Então, assim, de 2018 para cá, aconteceu já muita coisa, né? A gente já teve Bolsonaro, a gente já teve uma eleição super dividida, que eu acho sempre bom a gente lembrar que não foi exatamente o PT quem venceu, ou o Lula que venceu, mas assim, Bolsonaro perdeu, não é? E por muito pouco, a gente não podia estar aqui falando ainda de um governo Bolsonaro, ou não está falando mais, né? Porque ia estar todo mundo censurado, acabou imprensa livre. E isso é uma coisa só, desculpa, Mas, só para complementar, o próprio Zé Dirceu falou isso, viu? Falou que o que ganhou em 2022 foi o antibolsonarismo. Só para te complementar. Que é uma coisa, Flávia, que a militância de esquerda petista nega. Eles acham, eles acreditam que não, que foi o PT que ganhou, que foi o Lula ganhou. Eles não colocam nessa conta o grande horror e um fenômeno que era um fenômeno novo de um antibolsonarismo, né? A gente falava muito de antipetismo, o antipetismo que essa esquerda também nega, diz que não existe, que acabou, que... Imagina, ele está aí firme e forte, tem gente assim, que prefere eleger qualquer coisa a eleger o PT ou Lula. A gente tem esse fenômeno do antibolsonarismo. E outra coisa é essas pautas. O que a gente vê agora no mês de junho, por exemplo, é essa esquerda cirandeira de Santa Cecília, como chama? Da Praça São Salvador, tá nas redes sociais discutindo se pode se vestir de caipira ou não na festa junina, sabe? Se engajando numa guerra que pouquíssima gente entende e lá torcendo pelo Irã e falando que não falte bomba para o Irã. Gente, são pautas que a grande maioria dos brasileiros não está interessada, não está envolvida, não quer saber. Mas é o que ganha espaço nas redes sociais. Eu acho que o Lula está muito desconectado da realidade, estava fora daqui. Eu achei muito boa a provocação da Thumb hoje do programa, assim, cadê o Lula, né? Onde está o Lula? Porque tanta coisa acontecendo no Brasil e o maior ímpeto do Lula é ir lá para falar, dar mais uma declaração contra o genocídio em Israel, assim. O Lula parece cada vez mais, diferentemente do que eu falava do primeiro ano de governo, que é um governo que não estava dando ouvidos à militância, que não estava abraçando essas pautas identitárias, assim, para o bem e para o mal, porque inclusive a gente viu que a quantidade de mulheres participando do governo, né, muito menor do que se esperava com a eleição desse presidente, né, que subiu a rampa lá com várias minorias e parece que, assim, deixou todo mundo da porta para fora do Palácio do Planalto. Todo mundo subiu a rampa e não entrou junto com o governo no Planalto. De lá para cá, o Lula parece que está muito... não sei, parece, às vezes, eu vejo ele, por exemplo, na foto com os líderes do G7, me parece um Lula mais deslumbrado do que seria natural, por exemplo, no Lula 1, Lula 2. Parece que nesse Lula 3 tem um deslumbramento ali dele, não sei se por ter ficado tanto tempo de fora do governo, então cada vez que ele viaja e é super bem recebido por essas lideranças, e que ótimo, acho que o Brasil tem que ser levado a sério, tem que ser respeitado, né, pelos líderes mundiais, mas às vezes eu tenho a sensação a gente fala muito do deslumbramento da primeira-dama, que já, né, não para de viajar também, mas às vezes eu vejo isso no próprio presidente, um deslumbramento que para um terceiro mandato não combina.
Deixa eu falar uma coisa para vocês que ele está repetindo aqui e está me espantando. Tem uma figura nova no nosso chat hoje que se assina Força. Força é em italiano, com Z. E o que ele está repetindo, já vi 2 vezes, talvez tenha falado mais do que 2 vezes. Olha que coisa interessante. A mensagem, o comentário é: Pedro é um gay branco enrustido. Essa é a novidade. Eu estou tentando entender o que é. Aparentemente, ele acha que ser gay é uma ofensa, né? Não me ofende, tá? Branco eu sou de fato. O enrustido pressupõe a ideia de que eu seja gay e esteja dentro do armário, né? Ou seja, uma pessoa frustrada, é por isso que você tem as opiniões que você tem. Será que é isso? Você é um gay branco enrustido e daí você fica frustrado e por isso, então... O enrustido sempre me dá essa ideia de frustração. Você fala, todas as opiniões que você tem vêm daí, não é porque você acredita nelas. Gente, tô boa de psicanálise, hein? Analisada ela. Mas é isso que quer dizer. Eu sei, é porque eu ouço muito que eu sou, não sei o que lá, sou uma velha, enrustida, mal amada, que obedeço aos homens, ao patriarcado, não sei o que, só faço de conta que eu sou Você anda muito desobediente, Marilis. Sou super, pois é. Isso, então vamos entrar um pouco por aí, vamos falar sobre esquerda cirandeira, que é um assunto que me delicia. Ninguém tinha percebido ainda, Pedro. Não, mas eu gosto também, e não para falar de uma forma pejorativa, porque eu acho muito importante para entender esse momento de país que a gente está vivendo, as pesquisas que acabam saindo, mostrando, né, quem está de cada lado. Eu acho super importante falar, e assim, de como as pessoas foram pegas de sobreaviso na eleição de 2018, mas não necessariamente vai acontecer a mesma coisa, só que elas continuam ignorando os sinais. E vou trazer mais uma coisa para a nossa conversa. Eu tenho conversado com muitos amigos de esquerda mesmo, desses que votam em qualquer candidato que seja do PT, que tem uma coisa ali de serem um pouco petistas também, e eu tenho ficado muito assustada com a quantidade de pessoas que estão assim, praticamente conformadas de que no ano que vem o Lula vai perder a eleição se for um candidato de direita que não seja tão bolsonarista. E essas pessoas sempre se referem ao Tarcísio. Mas eu fico... o que me assusta, e eu acho que é um sinal dos tempos, é como essas pessoas estão jogando a toalha já. Há 1 ano da eleição, as pessoas já estão falando assim, bom... Tomara que seja pelo menos um Tarcísio. E eu fico olhando e falei assim, caraca, cadê a convicção das pessoas de que Lula está fazendo um bom governo, Lula está falando com as pessoas com quem deveria falar e Lula terá a mesma força que teve historicamente numa eleição no ano que vem. As pessoas parecem que estão jogando a toalha, Pedro. Eu não sei se é jogar a toalha, eu acho que na última eleição... Realistas. Eu acho que é realismo mesmo, porque assim, até se você pegar as pesquisas de opinião com aprovação do governo, não é difícil você encontrar alguém que votou no Lula na última eleição e que acha o governo ruim ou péssimo. Porque... Gente que diz que não vai votar no ano que vem. Ou então que vai, porque assim, olha pro outro lado e vê o Ronaldo Caiado no Roda Viva dizendo que não foi bem uma ditadura, não foi bem 64... Eu tenho medo desse discurso, assim, eu não me sinto confortável. Esse discurso me assusta menos do que o discurso do Flávio, porque no fim das contas... Não, claro. Claro, isso é uma mas, assim, estupidez. O que eu digo é que do outro lado eu não encontro gente... que rechace isso, que diga, não, gente, foi uma ditadura, foi um golpe e teve uma outra tentativa de golpe, não pretendo anistiar Então... Existem crimes que não são anistiáveis no Brasil e tudo indica que o Supremo vai avaliar, porque faz sentido avaliar por semelhança, que crimes contra a democracia não são anistiáveis. Então, o que possivelmente vai acontecer no ano que vem, se um candidato a presidente de direita se elege e decide dar uma anistia para o Bolsonaro e para os generais, é que o Supremo vai se virar e falar, olha, essa anistia é inconstitucional. Vai derrubar.
Me assusta muito mais o discurso do Flávio Bolsonaro. Eu vou te dizer por quê, Luísa. Porque o discurso do Flávio Bolsonaro é o seguinte: olha, o presidente tem que fazer alguma coisa contra o Supremo. Isso é um golpe de Estado. Entende? Se o Supremo disser que é inconstitucional, tem que ser feita alguma coisa contra o Supremo. Como assim tem que fazer alguma coisa contra o Supremo? Não tem que fazer nada contra o Supremo. Isso é um golpe de Estado. Entendeu? A alternativa legal seria uma baita de uma violência, que é você fazer simultaneamente o impeachment, sei lá, de 4, 5 ministros do Supremo, o novo presidente. Isto também está ali no limiar de você fazer uma troca por conta de uma decisão do Supremo. Você fazer uma troca de 4, 5 ministros do Supremo, isso está no limiar de um golpe de Estado também. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.